Manutenção produtiva total, conhecida mundialmente como TPM, é uma metodologia criada no Japão na década de 1960 com o objetivo de maximizar a produtividade na indústria japonesa. Essa metodologia consiste de você unir esforços de 3 áreas básicas que definem o nível de produtividade em áreas fabris, como a área de engenharia de produção, a área de engenharia de manutenção e a chamada engenharia de confiabilidade. A fusão dos esforços dessas 3 engenharias ajuda demasiadamente a aumentar o nível de produtividade nas áreas fabris, principalmente no aumento de disponibilidade dos equipamentos, partindo do aumento da confiabilidade. Isso tudo com a ajuda do próprio operador do equipamento e do homem de manutenção, o sistema de produção, normalmente enxuta das empresas, tem sido favorecido por justamente a união desses esforços. Uma empresa que implanta o TPM, ou a manutenção produtiva total, na verdade ela faz a eliminação gradual de perdas, fazendo com que a produtividade na área fabril seja maximizada, principalmente pelo aumento da disponibilidade do equipamento. A manutenção produtiva total, mundialmente, ela foi iniciada em empresas de manufatura, ou seja, de produtos seriados, principalmente a indústria automobilística. Ou seja, na prática, foi a Toyota no Japão que iniciou esse processo através de uma empresa que era dela chamada Denso. Com o passar do tempo, principalmente na década de 80, as empresas de processos contínuos passaram também a usar essa metodologia, evidentemente fazendo a devida adequação. Qual é a diferença básica que existe em empresas de manufatura ou processos seriados de empresas de processos contínuos? É que em empresas de processos seriados você tem um vínculo muito forte entre o operador e o equipamento. Enquanto em empresas de processos contínuos, o operador basicamente é um controlador de processo, ou seja, ele não tem um contato tão íntimo com o equipamento do que em empresas de processos seriados. São exemplos de processos contínuos como siderúrgicas, empresas de papel e celulose, petroquímicas, refinarias, empresas químicas, etc. Bem, na verdade, o Brasil é um país muito adepto a essas metodologias, principalmente metodologias japonesas, como a manutenção produtiva total, a qualidade total, o sistema Toyota de produção, que passou a ser conhecido como Lean Manufacturing. Então, empresas multinacionais atuantes aqui no Brasil trazem essas indústrias, tanto da sua matriz norte-americana como das suas matrizes europeias, essa metodologia que muitas vezes são difundidas em nível corporativo, mundialmente falando. Claro que as empresas aqui do Brasil, as empresas chamadas nacionais, principalmente empresas de grande porte, conhecendo essa ferramenta que aumenta a produtividade nas áreas fabris, elas também passam a aderir a essa metodologia. Então eu diria que no Brasil, as empresas de médio e grande porte, principalmente empresas multinacionais, são aquelas mais aplicadoras dessa metodologia em conjunto com um sistema de produção conhecido de Lean Manufacturing. Muito bem, alguns sindicatos de trabalhadores e às vezes o próprio Ministério do Trabalho faz algumas restrições quando a gente fala de manutenção autônoma. O que é manutenção autônoma, que é um dos pilares do TPM? É quando o operador exerce a função de manter o equipamento em ótimas condições. E muitas vezes essa manutenção não se limita somente a inspecionar o equipamento, mas também fazer pequenos reparos. Então, quando a gente trata de uma norma regulamentadora 10, que trata de sistemas elétricos, ela restringe que o operador faça qualquer tipo de contato, uma vez que ele não foi qualificado para isso, para tocar instalações elétricas. Quando a gente fala, portanto, em manutenção autônoma e que o equipamento tem componentes elétricos, há, portanto, algumas restrições colocadas pelos sindicatos de trabalhadores e, quem sabe, até pela própria legislação, via a NR10, para que o operador não faça nenhuma operação autônoma
relacionada a partes elétricas. Quando fala de partes mecânicas, a restrição realmente não existe, a não ser quando a gente encontra um pouco de ignorância por parte de representantes de sindicatos dos trabalhadores. Sustentare Escola de Negócios.